Amigos do YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Jo Pereira e venho aqui mais uma vez partilhar um livro convosco que vem na sequência do último livro que eu li de Tim Butcher, que eu vou fazer referência no final, que foi sugerido de facto pelo próprio livro dentro, referido pelo autor Tim Butcher e também pelo Goodreads. E o livro chama-se A Casa da Praia do Açúcar, de Helene Cooper. Ela nasce na Libéria e hoje é correspondente diplomática no New York Times, portanto vive em Washington, D.C. Eu li o livro na sequência da curiosidade que tive na altura acerca do facto de, na Libéria, os escravos libertos começarem a vender nativos. Portanto, eu achei aquilo uma grande crueldade, algo muito chocante para mim e nessa sequência eu resolvi ler este livro da Helene Cooper para entender, para perceber porque é que isso acontecia. E consegui perceber, mas queria só dizer, antes disso, que o livro não completei completamente. Ou seja, eu geralmente trago os livros quando os leio até ao fim, mas neste caso excepcional eu ainda falta este pedacinho. E porquê é que eu o trago aqui? Muito simplesmente porque eu só vou ler partes do livro. A Helene Cooper traz-nos a sua vida na Libéria e ao mesmo tempo acompanha com a história da Libéria antiga e atual, desde da sua independência, os primeiros escravos libertos que foram para lá, até à atualidade. E a parte que eu gostei foi o envolvimento histórico, enfim, o contexto histórico. A outra parte em que ela descreve a sua vida particular, eu confesso que não me interessei. Não gostei da forma como ela escreveu, mas pronto. Isto é como tudo, há pessoas que gostam de um estilo, outros não, e essa parte não foi tão interessante para mim e não consegui, cheguei a um ponto em que me desinteressei. Bom, então o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que, como eu falei no outro vídeo, os Estados Unidos resolve arranjar uma maneira de enviar escravos que foram libertados para um país novo, digamos, que foi chamado Libéria, que vem de liberdade. Isso acontece no tempo do presidente Monroe e por isso é que a capital se chama Monróvia. Isto decorre em 1820, em que eles têm a independência e um dos familiares, um tretavô ou ainda mais, da mãe da Helene Cooper, é um dos primeiros que chega à Libéria num barco e consegue sobreviver, e chegam mais, e aí é que começa realmente verdadeiramente a história. E o que é que origina toda aquela situação de novo da escravatura e todo aquele chocante facto de continuar a escravatura, um país que era exatamente para acabar com essa infâmia. Os escravos libertos chegam à Libéria e os nativos de lá, os reis que existe na África, como vocês sabem, são tribos. As fronteiras delineadas pela Europa não têm nada a ver com a realidade africana, aquilo são pequenas tribos, não aceitaram e fizeram guerra aos escravos libertos. A maioria morre e não deixam comprar terra da parte desses escravos libertos, esses reis liberianos, enfim, nativos. Por fim, só quando, à custa de armas e de uma guerra, é que realmente os escravos libertos começam a assentar, comprar terra, construir casas, etc. E uma das famílias mais poderosas é aqui da Helene Cooper, que começa nessa altura. Eu vou tentar vos mostrar a árvore genealógica que está aqui,
como vocês veem, é enorme. Temos aqui o Eli Johnson, 1787, casa com a Rachel, e que ele é dos primeiros realmente a entrar na Libéria. E como podem ver, todas estas gerações até aqui, e depois aqui do pai, também foi um pouco mais tarde. O que é que ressalta nisto tudo? Todo este choque entre os escravos libertos e os nativos ia dar mau resultado. Pronto, e aí é que surge de novo a escravatura. Isto é muito interessante perceber, e realmente eu agora percebi, primeiro, por raiva deles, de ambas as partes, para ganhar dinheiro, e por instinto de posse e propriedade. Então o que é que se passa aqui? Os escravos libertos não querem forçar o poder e ter terra ali na Libéria, e os outros não, e então acabam por continuar a escravatura. Pois por fim ela acaba por terminar, a escravatura, embora tenha sido abolida em vários países ao longo da segunda metade do século XIX, a partir de 1830, 67, em Portugal, etc., ela verdadeiramente só acaba quando acaba no Brasil em 1880. Quando o motivo económico desaparece. Portanto, isso só pode-se concluir que realmente os motivos morais ou ideológicos não têm força perante os motivos económicos, tal como acontece aqui na realidade. E é muito interessante ver neste livro, descrito pela Helene Cooper, aquilo que realmente me fez. Ela é honesta a escrever e, ao mesmo tempo, ela demonstra muito poucos sentimentos, na minha opinião, em relação, por exemplo, à captura de marfim, à mortandade dos elefantes, e, ao mesmo tempo, demonstra muito bem como, isto é muito interessante perceber isto, como os escravos libertos se tornaram uma elite rica e poderosa na Libéria e que oprimiu os nativos. E isto, nós chegamos à conclusão que qualquer povo que subjuga aos outros tem sempre os mesmos comportamentos. No fundo, eles eram como se fossem os brancos de lá. Eles eram escravos libertos, mas chegaram ali, formaram uma elite, ficaram no poder, e é como se fosse, como se tivessem pele branca. Aliás, eram mais claros, mas tiveram o mesmo comportamento como os brancos tiveram. Ou seja, era como se fossem colonos. Portanto, isto diz muito da natureza humana a partir do momento em que tem o poder na mão e quer subjugar os outros. E é o que se passa aqui com a família dela, que era de elite, ainda adotou uma criança, não é que fossem más pessoas, com certeza que não eram, mas comportavam-se de uma maneira diferente em relação aos nativos. Aliás, é o povo do Congo é aqueles escravos libertos, porque tem a ver com a história do Congo, dos escravos ficaram com aquele nome, e os nativos é o povo da terra que era discriminado. Entretanto, a Libéria tem vários presidentes, e perto de 1980 tem uma revolução, e depois ele aumenta o valor do arroz, o preço do arroz, enfim, inflige uma série de limitações e aumento de preços, porque o governo mais uma vez se enriqueciam. Aliás, isso acontece muito em África, não é que não aconteça na Europa, mas nós na Europa, fruto do século XIX, temos uma rede social, como de saúde, como de esgotos, como de iluminação pública, enfim, de educação, que foi construída e que suporta mais ou menos a sociedade e não deixa que as pessoas, as camadas sociais menos ricas, caiam na pobreza e enfim, extrema de viverem na rua e sem higiene. Isso não acontece em África, porque os políticos são todos iguais, no fundo só vão para se encherem e pouco mais, e pouco se preocupam com os outros. Mas enfim, em Europa temos nossos mecanismos da democracia que vai mais ou menos trabalhando, funciona, mas nem África é uma democracia de fachada, como vocês sabem que os presidentes africanos
permanecem lá o tempo todo e fingem que são eleitos. Mas o tal presidente foi deposto e depois foi para lá um que ainda fez pior. Aliás, isto é constante. E eu com este livro consegui perceber mais da natureza humana, não é? Que as coisas acontecem em qualquer continente, em que não há, no fundo, entendimento entre as pessoas a partir do momento em que um quer aquilo que é do outro. E pronto, e mata-se, e subjuga-se, e tudo mais. Como digo, o livro recomendo para quem gosta deste tema. Acho que sim, é um livro fantástico, está bem escrito, leve, honesto, simples, um pouco falta de decoro, um pouco falta de pudor, achei da parte dela, pouca sensibilidade para com a injustiça, contra a mortandade dos elefantes e outras coisas. Achei aquilo, para mim é um pouco chocante, que eu tenho uma visão diferente, e ela não demonstra uma única vez isso, faz uma descrição no fundo quase jornalística, e depois tem a parte da vida dela. Ela depois há a revolução e a mãe, portanto é uma grande mãe, recebe uns rebeldes que vão roubar a casa, mas querem violar, neste caso é a Helene Cooper, que é a mais velha. E a mãe negocia com os rebeldes e diz: não, vocês não violam as minhas filhas, violem-me a mim. E foi um facto, ela foi para a cave e foi violada por todos. E pronto, depois acabou por ir para a América, onde tem família. Já tinha-se divorciado do marido, mas depois começam-se a reconciliar, porque aquilo foi um casamento sem amor, enfim, para ela não ficar solteirona. A mãe da Helene Cooper já tinha 30 e tal anos, e nestas comunidades uma mulher com esta idade já é muito velha para casar. Mas pronto, é uma mulher digna, que salvou as filhas, uma mulher forte, que salvou as filhas, pelo menos desse horrível tormento que é a violação, que é das coisas mais horríveis que se pode fazer um ser humano. Eu ia-vos deixar, eu tomei vários apontamentos e queria vos deixar um bocadinho com eles, como que dizer que nós temos um país que agora tem um novo presidente, parece que é o George Weah, que se candidatou com uma senhora. Eu não sei como é que as coisas estão agora, espero que estejam melhor, porque este país tinha todas as condições para se tornar um grande país africano, muito semelhante ao europeu na sua base moral e de respeito pelo povo. Espero que isso aconteça agora. Vou dar só uns pequenos apontamentos históricos que eu apontei, e vou sempre que posso aponto estes traços mais importantes. 1820 chegam os primeiros escravos libertos à Libéria. 1822 a independência da Libéria. A sociedade liberiana dão muito aspecto ao exterior, à aparência. Portanto, aquilo que eu vos disse tem um comportamento como de brancos. Os brancos funcionam um pouco na aparência, na imagem. O africano, no geral, é muito mais genuíno e muito mais autêntico, mas lá funcionavam dessa maneira. E os liberianos nativos vão acabar por atacar os recém-chegados, como disse há bocado. Os escravos libertos vendiam os nativos, mas depois também se passou a mesma coisa, tanto de um lado como do outro. Os colonos negros acabaram por a tomar a Libéria à força, comportando-se como brancos, e têm criados, enfim, tudo igual, e são autênticos déspotas. O que existe na Libéria, que eu já tinha percebido do livro de Tim Butcher, há os homens de coração, que são os homens que têm determinados rituais que apanham as pessoas para arrancar-lhe o coração, para fazer sacrifícios. Por mais aqui. E em 1979, 60% da riqueza da Libéria estava nas mãos de uma elite apenas, e o resto da população estava, e a elite era pequena, de 4%, o resto era tudo na pobreza.
E penso que é só. Nativos, enfim, o que ressalta daqui, efetivamente, é a tensão constante, que não sei se entretanto se curou, entre dois blocos, os escravos libertos, que vêm ali no fundo a invadir e conquistar a Libéria, e os próprios nativos, que se sentem violentados e retirados da sua própria terra. Mal comparado, um bocadinho a Palestina, e depois vem Israel invadir os seus territórios, e isso nunca dá bom resultado. Não vou continuar. Recomendo para quem tem interesse do livro e para quem quer ler um livro atual e ao mesmo tempo histórico, de uma maneira muito leve e muito fluida e muito transparente. Ela escreve bem, embora os relatos da vida dela acabem por ser um pouco, para mim, essa parte mais pessoal, chega a uma altura, torna-se um bocadinho monótona, mas é uma opinião que eu tenho e que vocês podem não achar. Até à próxima leitura. Beijinhos. Leiam, sugiram, subscrevam, façam, enfim, o que acharem melhor, critica. O que interessa é realmente fazer uma promoção da leitura constantemente. Beijinhos!